o Antônio Carlos, nas suas colocações, de vez em quando passa pela nossa cabeça, eu tenho a impressão que todos pensam assim, o que nós fomos na vida passada? Pelo menos, se não nas outras, na nossa última encarnação. Aí eu até passo uma questão. Se nós analisarmos o nosso passado, desde o nosso nascimento até os dias de hoje, analisarmos o nosso presente, o que nos espera do futuro, eu estou falando da parte terrena. Diante de todo esse quadro, desde o nosso nascimento até hoje, nós podemos ter, se não uma certeza, mas uma pálida ideia do que nós fomos, pelo menos na última encarnação? Nós sabemos. Tem gente que fala, eu vou fazer uma regressão de memória para ver quem eu fui, acreditando, de repente. Ninguém quer fazer uma regressão de memória querendo saber se foi um mendigo, uma pessoa que sofreu muito. Não, acho que eu fui um rei, acho que eu fui uma rainha. Geralmente é isso. Ainda é aquele orgulho que nós trazemos dentro de nós. Mas se nós não precisamos nem fazer regressão de memória para saber o que nós fomos. Olhar, fazer uma autoanálise, como é que eu sou no meu íntimo? Eu sou uma pessoa orgulhosa? Estou trabalhando isso, mas eu ainda sou orgulhoso? Sou. Eu sou um pouco prepotente? Eu acho que eu ainda sou prepotente. Então, de repente, eu fui aquele ser poderoso do passado, orgulhoso e prepotente. E hoje estou passando por uma situação para me lapidar e começar a perceber que a prepotência e o orgulho não me leva a lugar nenhum. Então, estou trabalhando isso. É olhar os meus sentimentos. Eu sou aquela pessoa que hoje eu vejo, vou falar uma coisa bem atual, ninguém leva para o lado político, mas só para a gente entender, eu começo a olhar a política, começo a julgar alguns políticos pelas suas atitudes. Esse devia ficar eternamente preso, esse devia acontecer isso. Hoje eu penso, se eu tivesse o poder na mão, talvez eu seria um grande ditador. Eu colocaria essa criatura numa ilha bem deserta e deixava para lá, porque eu tenho esse sentimento dentro de mim. Já imaginaram? Por isso que é bom nós estarmos ainda assim como servos, vamos dizer assim, porque nós não temos esse poder. Quantas vezes nós julgamos as pessoas e condenamos? Imaginemos nós, se nós tivéssemos poder na mão, será que nós não colocaríamos em prática? Hoje nós até pensamos, poxa, mas isso não é legal, mas eu penso. Se eu penso é porque eu fazia. Então não preciso nem fazer regressão de memória, é só ver as minhas atitudes, os meus pensamentos, o que passa dentro de mim. Ninguém melhor do que nós para nos conhecermos. Nós vamos saber o que nós fizemos. Aí nós falamos, nossa, mas eu era orgulhoso demais, eu era muito prepotente, então eu estou aqui para trabalhar isso. Mesmo que eu tenha ainda poder em mãos, trabalhar isso para não agir dessa forma e não correr em erros novamente. Então, se nós nos observarmos, nós vamos saber exatamente o que nós fizemos. E vamos saber exatamente por que estamos aqui, nesse momento, passando por determinadas situações. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, pergunta? Bom dia. Bom dia. É uma dúvida que eu tenho, na verdade, quando a gente desencarna, né? Você comentou, no plano espiritual, nós fazemos nossas escolhas para reencarnar novamente. Com relação ao sofrimento, ao que a gente passa, quem escolhe sofrer de novo? Por que tem essa ligação? Assim? Porque a gente vai falar, chega lá em cima, a gente enxerga nossos erros, enfim, e acho que você entendeu minha Entendi. Veja bem, eu já falei aqui algumas vezes, né? Quer dizer, eu falo sempre, né? O que acontece? Nós, quando fazemos coisas erradas, no primeiro momento nós não percebemos. Nós não fazemos porque nós somos maus, nós temos que ter isso em mente. Nós não somos maus, nós erramos às vezes por ignorância, por não saber o que é o correto. E fazemos e continuamos fazendo e dormimos tranquilamente, sem sentimento de culpa. Aí nós desencarnamos, como o caso do Saturnino. Aí nós desencarnamos. Chegamos no mundo espiritual, nós vamos fazer uma avaliação da nossa última existência. Nossa, eu fiz tanto mal para essa pessoa, eu fiz isso, não deveria ter feito isso, eu me achei que tinha direito de fazer, mas eu não deveria ter feito isso. Eu peço uma próxima encarnação para, de certa forma, expiar isso. O expiar o que é? Passar por essa situação para eu sentir na pele o mal que eu causei ao outro, para eu aprender que aquilo não é bom. Porque se eu me arrependo pura e simplesmente, mas não acontece nada comigo. Eu fiz mal para minha companheira aqui. Normal, durmo normal, chego no mundo espiritual, puxa, eu fiz mal para você, não sei o quê. Então eu vou reencarnar para fazer o bem. Só que eu não senti o mal que eu causei para ela, eu sei que eu fiz. Aí eu reencarno.
E na primeira oportunidade vou e faço mal de novo, porque eu não aprendi isso. Agora, quando eu peço, olha, eu quero espiar o que é? Sentir na pele o mal que eu causei a ela. Aí eu vou passar numa situação onde alguém vai fazer comigo o mesmo que eu fiz com ela. Aí eu vou sentir na pele o mal que eu fiz. Vou sofrer muito. Mas quando chegar no mundo espiritual, vou dizer, bom, agora realmente eu entendi a dor que eu causei a essa criatura. Agora eu quero reencarnar e reparar esse mal, porque aí nós vamos reparar, porque nós sabemos o que é o mal. Então não é que nós pedimos para passar para nós sentirmos o que é o mal que nós causamos. Em alguns casos, outros casos não há necessidade, como no caso do Saltonino. Ele não precisou espiar, perder o braço inteiro, perdeu o dedinho só. Você entendeu? Se quiser, depois a gente conversa, tá? Bom dia. Bom dia. No caso, você falou da reencarnação. Por exemplo, se a gente morre, é porque acabou a nossa missão, a gente conseguiu ou deixou de fazer, ou, por exemplo, para o bem ou para o mal, independente da pessoa fazer o bem ou o mal. Às vezes a gente encerra a vida aqui na Terra. Isso tem algum motivo de, por exemplo, você encerrou porque você já cumpriu o que tinha que cumprir, ou não, ou porque encerrou porque você não estava cumprindo. Tem alguma coisa a ver isso daí também? Muito boa a sua pergunta, porque aí nos leva, né, à fatalidade. A única coisa que é fatal na nossa vida é o momento do nascimento e o momento da morte. Então eu vou reencarnar e a minha programação é viver 50 anos. Independente da forma que eu viver, eu vou chegar nesses 50 anos, vai chegar o meu momento, vou desencarnar naquele momento. Foi programado eu desencarnar com essa idade e em determinada situação. Pode ser num acidente de carro, pode ser numa bala perdida, pode ser numa queda, de várias maneiras. É o meu momento de desencarnar, eu cheguei nesse momento. Agora, eu, através do meu livre-arbítrio, eu posso antecipar essa morte. Aí eu já estou incorrendo em erro. Reencarnei para viver 50 anos. Com 30, eu, com desgosto da vida, por um motivo ou outro, acabo tirando a minha vida. Eu me suicidei. O meu livre-arbítrio eu usei. Só que eu incorri contra as leis de Deus. O meu sofrimento será muito maior quando chegar no mundo espiritual. Eu não cumpri com aquilo que eu tinha me comprometido a cumprir. Por fraqueza, uma série de situações, tá? Vou sofrer muito. Às vezes eu levo a minha vida até os 50 anos, só que eu tinha que fazer bem para ela, não fiz, deixei para lá. Eu tinha que fazer muitas coisas boas e não fiz, deixei para lá. Eu vou chegar no mundo espiritual, vivi 50 anos, mas não realizei metade daquilo que eu tinha me comprometido a realizar. Vou chegar lá como um derrotado, porque aí a minha consciência vai dizer, poxa, você reencarnou para fazer isso, você não fez nada, fez tudo errado. Alguém já se arrependeu aqui de alguma atitude que fez? Não é ruim demais quando a gente se arrepende? É mesmo, no mundo espiritual é pior, porque a gente tem a visão exata. Poxa, eu pedi para fazer isso e por que eu não fiz? Aí é que está o sofrimento também, né? Então a gente vai pedir para reencarnar em situação mais difícil ainda. Agora eu posso ter realizado tudo. Eu reencarnei para fazer o bem, eu reencarnei para ajudar pessoas, eu reencarnei para fazer uma série de coisas boas. Eu consegui 90%, eu consegui. Então, em certa forma, eu sou um vitorioso. Eu consegui realizar 90% de situações que eu tinha dificuldade de realizar e eu fiz. Coisas voltadas para o bem. Então, realizei. E tem aqueles que são os completistas. Os completistas realmente são aquelas criaturas que reencarnam, por exemplo, para viver 50 anos, e só fazer coisas boas, se reconciliar com os inimigos, fazer tudo correto. Ele vem e consegue. Nesses 50 anos, ele faz tudo aquilo que ele se comprometeu no mundo espiritual. Ele completou a sua missão. Você entendeu? Então, há situações, há vários tipos de situações. Então, vai depender da nossa escolha, do nosso livre-arbítrio. A lei de causa e efeito é uma lei maravilhosa. Imaginemos nós, se não existisse a lei de causa e efeito, é aquela coisa, bateu, levou. Nós fizemos coisas erradas e Deus nos mandaria para um local muito feio, horrível, e nós ficaríamos eternamente lá. Qual seria o nosso futuro? Qual seria a nossa perspectiva de vida? Todos nós cometemos erros, porque nós trazemos tendências do passado. Por melhor que nós tentamos ser, em um momento ou outro nós vamos fazer algumas coisas que não são corretas. Isso todos nós, faz parte do nosso crescimento, porque nós evoluímos através do erro e o acerto. Nós vamos saber que estamos incorrendo em erros quando nós percebemos que aquilo que nós fizemos é errado.
Às vezes não precisamos passar por situações difíceis, mas vendo aqueles erros que nós cometemos, nós vamos consertando. Imaginemos se nós não tivéssemos recuperação. Qual seria a nossa perspectiva e qual seria a nossa vontade de nos melhorarmos? Mas nós trazemos isso dentro de nós. Não, eu preciso ser bom, eu preciso mudar, eu preciso vencer as minhas tendências, porque é algo que está arraigado em nós também, que é o quê? A consciência das leis divinas. E sabemos que essas leis não nos condenam, sabemos que essas leis nos dão oportunidade para repararmos os erros que nós cometemos. E sabemos que um dia nós seremos felizes. Como Jesus disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderão, e nós somos as ovelhas de Jesus. Um dia nós encontraremos a paz, e como os próprios Espíritos falam, do átomo ao arcanjo. Um dia seremos arcanjos. Agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima. Muito obrigado.